Olá, este é mais um programa Interação. Hoje teremos a participação de Guilherme Reichel, do grupo Egali. Guilherme vai contar um pouco sua história, estando aqui no 25º Fórum da Liberdade, na nossa sequência de programas gravados com os temas mirando o futuro do Brasil. Guilherme, muito obrigado por você estar participando aqui com a gente, é uma enorme satisfação, e gostaria que você contasse um pouco da Egali e de o que você está pensando para o futuro do Brasil, tema esse aqui do nosso Fórum da Liberdade. Muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade. A Egali é uma empresa que começou aí há 5 anos, né, no mercado de intercâmbio. A empresa começou pequena aqui em Porto Alegre. Hoje a Egali já está em 16 estados do Brasil, né, e a gente está também, já temos hoje 40 lojas próprias aí espalhadas pelo Brasil, né. A Egali ela tem um sistema de intercâmbio um pouco diferente. Então a gente possui as nossas casas para os intercambistas no exterior, que são as Egali Houses, que ficam em Londres, Dublin e Sydney, né. Além disso, a gente tem uma estrutura própria nesses 3 destinos, né, na Austrália, Reino Unido e Irlanda, que dá todo o suporte para o intercambista que está lá, né. A gente estamos abrindo a partir da semana que vem, inaugura semana que vem, a nossa estrutura em Vancouver, lá em British Columbia, no Canadá. Deixa eu fazer uma pergunta que me traz curiosidade, é por que essas praças, por que esses países e essas cidades? É de acordo com a demanda que a gente tem por intercâmbio mesmo, né. Então, a Egali começou muito forte no Reino Unido, e foi lá em Londres que a gente teve a nossa primeira estrutura física lá, né? A primeira empresa filial da Egali Intercâmbio foi no Reino Unido, né? Depois abrimos em Dublin, em Sydney, quase que simultaneamente, e agora em Vancouver, que é o nosso quarta cidade em termos de volume de intercâmbio mesmo, né? Um dos nossos pensadores aqui do Fórum da Liberdade, o Eduardo Martí, que é um professor argentino, fundou a Junior Achievement, um movimento do terceiro setor que inclui carências na questão do empreendedorismo. Então esse é um tema muito importante, que uma das ferramentas para se ter sucesso hoje em dia é dominar o inglês. O inglês passa a ser uma formação, passa a trabalhar na parte da educação das pessoas, jovens, e que hoje também já não estão apenas na faixa dos 18, hoje já tem gente considerada como jovem aos 30, começando a vida de novo com um curso de intercâmbio lá fora. Nós, né? Exatamente. É isso aí. Hoje o desenvolvimento do idioma, do inglês, virou uma necessidade. Só que eu vou além, Gustavo. Eu acho que o desenvolvimento, a experiência de intercâmbio, ela vai muito além do inglês. O inglês é um dos pilares que o jovem ou o profissional vai desenvolver estando no exterior, né? Um profissional que retorna do intercâmbio, ele é um profissional mais flexível, que encarou já uma outra cultura, um choque de cultura, que teve que se virar no exterior mesmo. Então imagina um jovem de 21, 22 anos que vai morar sozinho pela primeira vez num outro país, do outro lado do mundo, tendo que administrar seu próprio orçamento. O intercâmbio ele promove a melhoria do idioma, certamente, né? Ele é de alto impacto em relação a isso, só que ele vai mais além, né? Hoje a gente tem empresas como a Natura, a Bimbo, que já tem no pré-requisito do programa de trainee você ter feito um programa de intercâmbio no exterior, né? E por isso acredito que o mercado de intercâmbio vai crescer muito, continua numa crescente aí. A expectativa nossa é de um crescimento de mercado de 15% a 18% aí para o mercado de intercâmbio. O intercâmbio pode ser considerado então uma ferramenta de preparo, de desenvolvimento até mesmo para as carreiras. Sem dúvida alguma, né? É um instrumento. Hoje, dentro do intercâmbio, você tem muitas opções. Você tem desde intercâmbio para jovens aí de ensino médio, de final de ensino fundamental, até programas de intercâmbio para terceira idade. O intercâmbio que mais cresce, Gustavo, é o intercâmbio do profissional, percentualmente, né? Mais cresce é aquele profissional que já tem mais de 30 anos de idade, que nas suas férias, ao invés de fazer simplesmente uma viagem de turismo, quer aproveitar as férias para desenvolver o idioma e ter um primeiro contato aí com uma vida de intercambista no exterior, né? Esse intercâmbio profissional é o tipo de intercâmbio que mais cresce hoje no Brasil. Guilherme, você sabe que fica com a impressão também, dentro do que você está nos contando aqui para os nossos telespectadores e amigos, essa questão também dos valores que se aproveitam lá fora, porque nesse choque de cultura, você tem também culturas com valores diferentes dos nossos. O que é essa riqueza, o que é essa troca
pode trazer de diferente para quem vai para um intercâmbio e retorna para o nosso Brasil? Sabe que tem uma brincadeirinha que a gente faz, que a gente volta do intercâmbio respeitando a faixa de segurança, né? E é uma brincadeira, mas na verdade é exatamente isso, né? A gente volta a gente enxerga sociedades que hoje estão num nível, acho que de educação, de contato com o próximo, muito mais avançado que a brasileira. O intercambista ele tem esse ganho, ele volta, acredito que se portando melhor, não jogando lixo na rua, respeitando mais o trânsito, não buzinando, esse tipo de coisas, isso é um impacto, principalmente quem vai na Inglaterra. A gente volta à Inglaterra, o inglês ele pede desculpa por tudo, então quando ele vai pegar um canudinho assim num fast food na tua frente, ele pede desculpa por estar avançando o seu espaço do seu entorno. Então a gente nota que esse tipo de comportamento a gente absorve muito num programa de intercâmbio e choca na volta. É uma cultura que, por exemplo, a inglesa é uma cultura que respeita as individualidades, né? É um pouco diferente do Brasil aqui, que ainda tem aí um certo ranço da questão que precisamos todos viver de forma mais socialista, uma herança muito das nossas esquerdas e nossas reformas que tivemos. Exatamente, né? Na Inglaterra você tem exatamente a cultura individualista, mas é uma individualista de respeito mesmo, de respeito ao próximo, de interesse pelo próximo, e eu acho que isso é muito interessante, né? Uma coisa interessante, uma experiência interessante que a gente está tendo na Egali é com a nossa filial na Inglaterra, né? A Egali cresceu paralelamente dentro do Brasil e em outros países, né? E é engraçado que é mais fácil a gente abrir uma empresa na Inglaterra do que abrir uma filial em Goiás, né? Dado os níveis de burocracia que se encontram em cada um dos países, né? Então é exatamente a situação inversa que se vê no tempo. Estou falando mais como no nível empresarial mesmo, né? Então, na Inglaterra é muito fácil você abrir uma empresa e começar um negócio, mas a obtenção de crédito é muito mais difícil, porque existe todo um credit score que vai avaliar se você efetivamente terá a capacidade de honrar com o seu crédito. No Brasil é o oposto. Se conseguir um alvará é uma coisa impossível, né? Praticamente impossível, né? A gente chegou no ponto de uma cidade brasileira, chegou, acho que é o caso bizarro, né? A prefeitura da cidade exigia um certificado dos bombeiros. E os bombeiros, para emitir aquele certificado, precisavam do certificado da prefeitura. Então, chega esse cúmulo. Em compensação, o crédito aqui é farto, né? Então a gente nota aí que existe crédito na praça de uma maneira muito fácil e às vezes pouco criteriosa. Agora estamos rindo da situação porque ela é realmente bizarra, é praticamente absurda. Mas, Guilherme, tenho que dizer para você que diversos programas que já fizemos, dificilmente conseguimos escapar do tema da burocracia, do gigantismo do Estado, da ineficiência dos serviços que o Estado nos presta, da alta carga que pagamos para arrastar esse elefante enorme que é o Estado brasileiro. E não ter serviço de volta. Eu acho que quem nos assiste aí, quem já não precisou utilizar a saúde pública e não teve retorno, quem já não teve problemas de segurança, quem é que não tem que pagar duas vezes? Porque paga o imposto e paga também a segurança privada, paga plano de saúde, enfim. Se não tem um compromisso das empresas para aqueles que são trabalhadores estarem atendidos, a dificuldade é enorme. Por pequeno empreendedor, e aí falando do micro mesmo, aquele sujeito que tem a sua padaria, o seu açougue, seu salão de beleza, imagine a dificuldade, porque muitas vezes não tem nem a capacidade de pagar essa segunda vez, que é pagar a esfera privada para ter esse serviço. Por isso que me parece que na Inglaterra, que é o exemplo que você está trazendo aqui para a gente, a questão é cultural. Então, a questão não é de ter uma burocracia eficiente, a questão é que precisa ser fácil abrir um negócio. Exatamente. Precisa ser fácil dar oportunidade às pessoas de prosperarem. E isso, obviamente, vai trazer a distribuição dessa prosperidade de forma mais equilibrada. E a questão do crédito também é um valor, porque o que eu vejo é o seguinte: se a gente toma dinheiro emprestado, a gente precisa honrar esse compromisso. Por isso que tem que ser tão exigente. Aqui no Brasil é mais ou menos, olha, quem sabe a gente paga, quem sabe a gente não paga. Às vezes vamos colocar lá uma ação de revisional, eu acho que o juro não está certo. E aí não vou nem discutir se está certo ou se está errado, porque realmente tem absurdos no mercado. Esses sim tem que ser punidos. Agora é importante que a gente tenha os valores de cumprir, honrar com aquilo que a gente se compromete e que tem que ter facilidade de a gente poder desenvolver o nosso negócio.
tomara que a Egali consiga aí nos próximos passos aqui, dentro do Brasil, pelo menos ter essa facilidade, mas acho que o horizonte vai continuar muito nebuloso, viu? Exatamente, né? Eu não vejo melhoria, né? São questões práticas do dia a dia. Por exemplo, alugar uma sala no Brasil é uma burocracia danada. Então você tem que passar por tabelionato, volta documento para Porto Alegre. Nossa central é em Porto Alegre, mas a gente tem escritório no Ceará, a gente tem escritório no Rio Grande do Norte. E existe toda uma burocracia que não vai mudar tão cedo, né? Mas o papel do empreendedor, acho que é isso aí mesmo, né, Gustavo? Eu acho que passar por cima disso, né? Acho que o Brasil está numa crescente, em compensação o mercado brasileiro é um mercado que está aquecido, né? A gente, como eu falei, nós temos perspectivas de bater quase 20% de crescimento ao ano, né? É um mercado bom e a gente vai ter que superar essas agruras aí que estão no caminho e partir para cima mesmo, né? Essa é a filosofia da Egali agora. Em 5 anos a gente virou a terceira. No mercado de 300 agências de intercâmbio, nós viramos o terceiro em 5 anos. A gente quer nos próximos 5 anos virar primeiro, né? Quando a gente começou, ninguém achava que dava, né? Agora a gente fala que é ser primeiro, ninguém fala que não dá. É isso aí, parabéns por essa iniciativa, porque assim tem que ser a postura do empreendedor. Ele tem que ver as dificuldades que muitas vezes alguns não enxergam, não sabem em que campo estão pisando, mas ele tem que enxergar e tem que vencer. Ele não pode parar quando enxerga essa dificuldade, ele tem que superá-la. É isso que vocês estão fazendo na Egali lá e vocês estão de parabéns, viu? Gostaria de pedir licença para você agora nesse momento, que vamos chamar o nosso intervalo. Então, tomaríamos como ponto de partida no próximo bloco justamente esse ponto do crescimento de vocês e essa ligação que temos com o Brasil e o que a gente pode fazer ainda em termos de Brasil lá fora. Então, em seguida voltaremos, fiquem conosco e até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Interação, hoje com Guilherme Rachel da Egali, aqui do Fórum da Liberdade. Guilherme, nós víamos então falando do crescimento que a Egali teve e de como é interessante esse mercado de intercâmbio, que não é mais só uma ação de entretenimento, mas sim também buscada por diversos profissionais. O Brasil está sendo visto de forma positiva lá fora. Essas pessoas que vocês mandam para os intercâmbios voltam trazendo retorno de que a imagem do Brasil é uma imagem positiva, uma imagem vencedora, mundo afora? Sem dúvida alguma, né? A gente tem muito contato hoje com os nossos parceiros no exterior, né? E o retorno é sempre esse, né? Que o brasileiro está indo lá para se desenvolver mesmo, né? Que é um país que está buscando o conhecimento através do intercâmbio e que quer voltar, né? Não quer ficar lá, não está imigrando para o exterior. Isso está fazendo com que as barreiras estão sendo cada vez menores, as barreiras de visto, dos consulados aqui no Brasil, né? Isso facilita muito a vida do intercambista, logicamente as agências de intercâmbio, né? O brasileiro hoje ele é visto como um povo que quer se desenvolver, que quer aprender e quer voltar para ficar no mercado brasileiro. E isso é muito bom. A gente vê essa tendência no último encontro que o presidente Obama dos Estados Unidos e a presidente Dilma, no encontro em Washington, anunciaram o novo consulado, mais 2 na verdade, né, no Brasil, um em Recife e outro em Porto Alegre. Em Belo Horizonte e em Porto Alegre. E isso demonstra então uma valorização do Brasil no cenário internacional. Sem dúvida alguma, né? Então os Estados Unidos quer brasileiros, por isso eles estão facilitando isso, né? Nós vemos a Austrália também. A Austrália, no mês passado, a Austrália ela classifica os países num grade de 1 a 5. Né? Os países com maior risco de imigração, como China, estão em grade 4, grade 5, Iraque, enfim. Outros países, como os países da União Europeia e da Commonwealth, estão como grade 1. Né? O Brasil, que era um grade 3, caiu para grade 2. Na prática, significa que a partir de agora, um turista que quiser ir para a Austrália, passar um mês, 15 dias, ele pode fazer preencher um application online do seu visto e ir para a Austrália sem contratar um despachante, por exemplo. Né? Então isso demonstra não só dos Estados Unidos, mas vários países aí abrindo as portas cada vez mais para o turista e para o intercambista brasileiro. Eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores também essa visão de que o nosso intercambista sai do Brasil, vai para o exterior
e quer retornar para o Brasil, porque já foi diferente. Muitos já não voltavam. Exatamente, né? Hoje o Brasil é um país de oportunidade, né? Então a gente tem tanto nas áreas técnicas como engenharia, nas áreas gerenciais como administração, existe muita oportunidade no Brasil, né? Então hoje a gente estava lendo que grande parte de espanhóis, executivos jovens espanhóis estão vindo ao Brasil para pedir emprego aqui, né? Porque é um país em que se tem muita oportunidade. Num recente ranking, acredito, da Newsweek, mostrou que São Paulo é a cidade que tem a maior remuneração em dólares do mundo para executivos de até 35 anos de idade, né? Então o Brasil inverteu a biruta, né? Inverteu o lado do vento. Hoje existe uma tendência aos estrangeiros virem ao Brasil, principalmente para funções de alta gerência, e os brasileiros vão voltar também, né? Então isso certamente ocorre, né? A gente não tem hoje relatos de gente que vai para ficar, pessoas que queiram imigrar ilegalmente através de programas de intercâmbio, né? Claro que sempre haverá alguma demanda de gente querendo ir para isso daí, mas os consulados estão aí para realmente avaliar caso a caso e conceder ou não o visto para os brasileiros, né? Guilherme, você, além de grande empreendedor que também é uma pessoa de muito conteúdo. Sei que participa de diversos movimentos empresariais, como o Instituto Liberdade, o próprio Instituto de Estudos Empresariais. E eu gostaria de ter a sua opinião, a visão que você tem, até pela experiência de viajar muito e de ter escritórios mundo afora, como é que está essa crise na Europa? Antes a crise americana, que ainda persiste, mas já tem um movimento de saída, mas a crise que está se agravando no continente europeu. Você vê saída a curto prazo e que erros cometeram que nós devemos evitar aqui no Brasil? Bom, em primeiro lugar, quem sou eu para avaliar a crise europeia, né? Eu vou muito à Europa, eu vou sistematicamente ao Reino Unido e à Espanha, né? A crise, principalmente na Espanha, está muito grave, né? Não vejo a curto prazo uma saída, né? Por parte deles, né? Eu estive agora mês passado nos Estados Unidos, lá já se fala em retomada, né? Então, enquanto países como Austrália, Canadá, que são países muito ligados à China, né? Que fazem muito negócio com a China, não tiveram a crise, né? Estados Unidos passou por uma crise tremenda e agora a Europa, principalmente a Península Ibérica, né? O Reino Unido é um país que eu acredito que esteja retomando já as atividades econômicas de uma maneira mais forte. Gustavo, acho que é o que está sendo discutido hoje aqui, que o Tom Palmer estava falando agora, o porquê dessa crise, né? É o tamanho do Estado, né? Então você tem estados altamente obesos na Europa, né? Demandando cada vez mais dos empresários, perdendo competitividade. Hoje, você produzir um produto na Europa, você tem que ser muito corajoso, porque o custo de produzir hoje na Península Ibérica, no Reino Unido, é muito alto. Imagina o custo de mão de obra, o custo de imposto, né? Eu acho que o que a gente tem que enxergar realmente não é um modelo europeu aí, que cada vez o Estado é maior, demanda mais das empresas. O que a gente precisa realmente é de um Brasil que seja o oposto disso, né? Que a nossa empresa seja cada vez mais competitiva, que o nosso empresário seja cada vez mais competitivo no mercado global. E para isso o Brasil tem que ser mais aberto, tem que ter menos impostos, tem que ser menos complexa a tributação. A gente tem que desonerar a folha de pagamento. Não tem sentido a gente pagar 21%, 22% de imposto sobre a geração de emprego no país. É uma penalidade que se é imposta ao empresário, né? E realmente eu acho que o caminho é esse, né? O caminho é o caminho da iniciativa privada mesmo. Eu só gostaria de fazer um adendo a suas colocações muito pertinentes. Eu acho que além de penalizar o empresário, na verdade, essa alta tributação, ela penaliza, na verdade, e dizemos isso em praticamente todos os programas no qual participamos, a gente penaliza o consumidor. Porque quem paga essa conta no final não é o empresário. O empresário ele repassa, porque ele cobra isso na conta, está no preço. Não, e o trabalhador também, né? Porque você sabe que a gente tem um valor, você tem que pagar, mas vamos supor que a gente vai pagar R$ 2.500 por um serviço equivalente, né? Se você tem que pagar 20% de INSS, você vai debitando, então se você quer ter um custo de R$ 2.500 com uma posição de trabalho nova, você tem que remunerar a pessoa em R$ 1.200, R$ 1.300. O resto vai para pagar a conta, né? O que se fosse um sistema diferente, no qual desse escolha ao trabalhador, ele poderia, em vez de passar esse dinheiro em INSS, fazer daqui a pouco uma previdência privada,
Ou não, poderia depositar todo o valor na íntegra na sua conta e decidir qual era a melhor maneira de lidar com esse dinheiro. Gastar. Se quiser gastar, também gastar, né? E vamos, dinheiro é dele, né? E vamos lembrar que dinheiro na mão sempre é bom, né? Porque gastar também gera desenvolvimento. Claro que tem que se gastar com responsabilidade, porque, que nem falamos há pouco, precisamos ter aquele valor de honrar os nossos compromissos. Não podemos deixar de honrar com eles, pegando dinheiro, gastando mais do que se tem, daqui a pouco entrar naquele ciclo vicioso, morte, né? O ciclo da morte, um ciclo vicioso onde você não consegue sair do mesmo lugar, uma corrida de ratos, né? Um círculo. Você ganha e não consegue, mesmo parando de gastar, sair daquele buraco. Gustavo, muito pertinente isso. Eu acho que essa queda de juros que está ocorrendo no Brasil, ela não é motivo para se endividar mais, né? Pelo contrário, né? Acho que é motivo para aliviar a questão de quem está realmente tendo que pagar alguma obrigação, mas não é um oba-oba, né? Então, na verdade, o juros caiu, mas ele ainda é juros, né? Custo sobre dinheiro, né? Acho que é muito pertinente esse comentário aí. E essa questão do câmbio, hein, Guilherme? Você também tem que lidar isso diariamente, né? Praticamente todos os dias. De hora em hora, na verdade, né? Gostaria que você contasse um pouco para quem nos assiste em casa, porque hoje está atrativo poder fazer os intercâmbios também na questão dos investimentos. Porque além de um movimento de necessidade que os profissionais têm feito ou que as pessoas fazem por entretenimento e necessidade por formação também, o câmbio tem favorecido, não? Sem dúvida alguma, né? O câmbio, essa conversão é uma conversão que, para o nosso mercado, ele é muito boa, porque fica mais barato o preço final ao consumidor, né? Então, imagina uma libra que hoje está em volta de R$3, já chegou a estar por volta de 5,10, 5,20, né? Isso é muita diferença em termos de intercâmbio, né? Acho que além do valor nominal do câmbio, das moedas, a perspectiva de não ter grandes oscilações de câmbio faz com que o intercambista tenha mais tranquilidade para saber que ele pode ficar meio ano fora, um ano fora, que ele não vai ter grandes surpresas no custo final do intercâmbio dele, né? Então, essas duas questões de câmbio certamente ajudam muito e são grande parte da força que está fazendo o mercado de intercâmbio crescer. Guilherme, indo para o encerramento do nosso programa, gostaria que a gente tivesse uma posição sua do tema deste Fórum da Liberdade, no qual estamos gravando a nossa sequência de programas aqui do Interação. O que você espera para o Brasil em 2037? Olha, eu espero um país extremamente competitivo, né? Empresas e pessoas altamente treinadas, capacitadas, né? E com sangue no olho mesmo, né? Então, com vontade de querer fazer a coisa acontecer. Acredito que o Brasil, em 25 anos, seremos uma economia maior que a da Alemanha, né? E o caminho está sendo trilhado, né? Acho que algumas coisas têm que mudar, principalmente, né? A gente tem que ter um Estado menor, né? O Estado tem que deixar de intervir em áreas que não lhe diz respeito, né? E abrir caminho que a gente quer passar, né? Eu acho que esse que é o tema, essa é a minha a percepção em relação ao fórum, né? Estado abre o caminho porque o empreendedor quer passar, as pessoas querem passar, os executivos, os trabalhadores, a gente quer se desenvolver, né? E eu acho que esse que é a mensagem para os próximos 25 anos aí. Essa é a visão de um empreendedor de sucesso. Guilherme, parabéns, viu, pelo desenvolvimento da Egali. Você tem aí uma questão de mérito que é altamente reconhecida pelos seus clientes, acima de tudo. Porque quem faz, na verdade, uma empresa é o mercado. São as pessoas que participam dele, as pessoas que fazem, no caso da Egali, o intercâmbio. Parabéns, viu? Você tem uma visão de muito otimismo. Assim como eu, acho que também o Brasil vai chegar a ser uma economia fortíssima. Agora, realmente, eu acho que o principal é que não atrapalhem, que não impeçam o mercado, as pessoas que estão consumindo, os empresários, os empreendedores, de chegar até lá. Bom, eu quero agradecer a audiência de todos vocês, pedir que interajam conosco via Twitter, no @Gustavo_N, pelo Facebook ou pelo e-mail da nossa TV, ubratv@ubratv.com.br. Até nosso próximo programa.